Fala pessoal, tudo bem? Prontos para mais um Pequenas Receitas Grandes Sabores? Agora é hora do nosso cake no palito. Essa receita ela é deliciosa porque ela é crocante por fora, fofinha no meio e cremosinha no recheio. E eu tenho certeza que vocês e todas as pessoas que vocês fizerem essa delícia para vender vão amar esse produto. Para essa receita, a gente vai separar a receita do nosso bolo favorito. Nesse caso aqui eu preparei um bolinho de cenoura, aquela receita bem clássica de cenoura que você certamente tem na sua gaveta. Se não tem uma receitinha de bolo de cenoura na sua gaveta, faz uma pesquisinha bem rapidinha ali no Google e acha uma receita de bolo de cenoura que vai te agradar e que vai ser fácil de você reproduzir depois. Se não gosta de bolo de cenoura, procura uma receita de bolo de chocolate, um bolo de baunilha, um bolinho neutro, aquele famoso bolo de bolo, que aí mistura farinha, mistura ovo, misturou leite, botou no forno, cresceu, tá pronto. Não tenho muita intimidade para fazer bolo, para bater bolo, não tem importância. Hoje o mercado já evoluiu bastante e a gente tem disponível aí várias pré-misturas de bolo, de todos os sabores que a gente pode imaginar. Aqui eu tenho o meu bolinho de cenoura. A gente, além do nosso bolo de cenoura, a gente vai utilizar o nosso recheio de chocolate meio amargo da Bom Princípio. A gente vai também utilizar granulado de chocolate, aquele bem clássico, amado por todos. E para finalizar, um chocolatinho derretido para a gente poder colar essa delícia e banhar o nosso bolo no final. Vamos aprender como é que faz? Primeira coisa que a gente precisa fazer para dar início ao nosso cake no palito é cortar o nosso bolo no sentido horizontal. Mas antes de cortar o bolo, a gente tem que deixar ele resfriar por completo, tá? A gente tem que colocar a mão no bolo e ele tem que estar frio. Ele não pode estar morninho, ele não pode estar saindo vapor. Porque se eu tentar cortar o bolo quente, ele vai esfarelar e vai quebrar todinho e não vai dar um resultado bom lá no final. Então deixa o bolo esfriar por completo e aí a gente vem de preferência com uma faca de pão grande e corta o bolo no sentido horizontal. Vocês conseguiram observar que para essa receita eu não fiz um bolo muito alto, eu fiz um bolo mais baixinho? Isso foi de propósito, eu peguei uma forma um pouquinho maior do que manda a recomendação ou do fabricante da pré-mistura ou do que a nossa receita diz. Então aqui eu peguei uma forma um pouquinho maior, por quê? Porque eu queria que o bolo tivesse não muito mais do que um dedo de espessura. Por que isso é importante? Porque agora quando a gente rechear e depois banhar ele no chocolate, ele vai ficar um bolão muito grande, até difícil da gente dar uma mordida. Então nesse caso, um pouquinho mais de um dedo de espessura é o que eu preciso do bolo para que a gente consiga ter um resultado final mais bonito, delicado e uma porção que a gente consiga dar a mordida. Tira a partezinha de cima, vem com esse recheio delicioso. Por que eu estou usando o recheio meio amargo da Bom Princípio? Eu estou usando esse recheio porque ele tem uma doçura equilibrada e um sabor marcante do cacau. Aqui dentro a gente tem todos os ingredientes nobres que tem dentro de uma barra de chocolate. A gente tem pasta de cacau, a gente tem líquor de cacau e além de ter aquele cacau em pó delicioso que a gente já conhece. Então esse cara aqui é como se fosse uma barra de chocolate derretida. Ela já vem nessa textura cremosinha. A gente chama de chocolate em textura de pomada. Ele já é perfeito para eu conseguir espalhar em cima dessa massa de bolo e me dar um resultado bem cremoso no final. Agora que eu já coloquei o nosso recheio de chocolate meio amargo em cima de toda essa metade do bolo, é hora de trazer a outra metade de cima e dar uma leve pressionada para que o recheio se acomode bem aqui em cima dessa massa. Coloca uma leve pressão, a gente não deve colocar muita força aqui porque a gente não quer que o recheio saia pelas laterais. A gente só quer que o recheio se acomode direitinho aqui dentro. Feito isso, é hora da gente começar a dar forma para o nosso cake no palito.
Desse jeito, a gente vai pegar os nossos palitinhos de picolé. A gente encontra isso aqui em supermercados, em lojas especializadas do ramo de confeitaria. É bem simples de achar. Não encontrei de jeito nenhum. Existem outras formas de a gente conseguir substituir esses caras aqui. Pode ser inclusive com um garfinho de festa, uma colherinha, essas descartáveis que a gente encontra em supermercados e a gente usa para servir buffets em festas e eventos. E aí a gente divide essa massa em 6 quadrantes, né? Divide ela ao meio, 1/3 mais 1/3. É como se aqui a gente fosse fazer 6 cakes no palito. Então eu coloco um palito aqui, o outro aqui, aqui e do outro lado a mesma coisa. Agora que eu já terminei de rechear e coloquei os palitinhos, é hora de levar ele para dentro da geladeira. 30 minutos no freezer ou 45 minutos na geladeira na parte de baixo. Essa parte ela é super importante para que o bolo fique bem firme e geladinho. Assim, a hora que eu for banhar ele no chocolate, ele vai me dar uma camadinha uniforme e o chocolate vai endurecer mais rápido, para me dar uma finalização ainda melhor. Bem, agora para a gente cortar o nosso bolo, a gente faz o acabamento cortando as arestas aqui fora, as aparas. E com esse centro que sobrou, a gente pode cortar elas em quadradinhos menores e usar a mesma ideia de banhar no chocolate e servir como porções individuais, colocar numa caixinha bonita e oferecer lá também como um presente. Bem, assim como a gente já falou em outras receitas, nessa aqui do cake no palito não é diferente. Os nossos recheios da Bom Princípio, eles nos possibilitam uma mistura super interessante que vai dar um resultado surpreendente no final. Aqui a gente tem vários sabores de cake no palito. Este aqui é de bolo neutro com doce de leite e amendoim salgado. Esse aqui é aquele que a gente já está fazendo, que é o clássico bolinho de cenoura com chocolate meio amargo. Esse aqui é um cake de chocolate com o nosso recheio de chocolate branco e biscoito triturado dentro. E esse aqui é um bolinho de baunilha com o nosso creme de avelã com pedaços da Bom Princípio. Essa gama, esse mix enorme de recheios que a gente tem possibilita um universo imenso de sabores. Então não deixem de aproveitar todas as possibilidades que a gente está entregando para vocês. Então agora esses bolinhos já foram cortados, já foram para a geladeira, como a gente explicou anteriormente, e é a hora da gente banhar ele e finalizar o nosso cake no palito. Aqui eu já tenho a minha cobertura de chocolate já derretida para finalizar o nosso cake. Nesse caso aqui, a gente vai finalizar o nosso bolinho de cenoura com chocolate meio amargo que a gente estava fazendo até agora. É só encostar ele aqui e largar o chocolate por cima. O importante é não deixar nenhum pedacinho do bolo de fora. Feito isso, a gente leva ele para cima de um pedacinho de papel manteiga, finaliza com esse granulado delicioso que a gente ama também. Cake no palito, delicioso, coberto e decorado. É hora de colocar aquela roupinha linda para mandar ele para o mundo. Nesse caso, a gente também está usando o nosso saquinho de celofane com estampa, uma fitinha mimosa e a sua etiqueta, que é a sua identidade para o mundo inteiro. E para finalizar, a gente vai usar aquela ideia que a gente usa para fazer embalagem de presente. Afinal de contas, um produto como esse não é só uma delícia, ele também é um grande presente. E aqui está o nosso cake no palito, delicioso e pronto para conquistar o mundo inteiro. Bons negócios!